animais têm o mesmo direito de viver que Sim. todos os outros seres e tal. Mas assim, esse lance dessa manifestação pós-vida, ela só se dá com os seres que têm consciência. Então Perfeito. não existe um fantasma de cachorro. Existe fantasma de cachorro porque cachorro tem consciência. Ah, é? Vamos lá. Qual é a consciência de um animal? Ele tem consciência. Ele sabe que você é o dono dele. Ele tem consciência da sua existência. Ele tem consciência das necessidades dele. Eu preciso comer, preciso existir. Eu sou seu Será que Tamagotchi, cara. Tá. Ele olha pra você, você tem certeza que ele tá te olhando de verdade, que tem alguma coisa lá dentro. É uma alma lá dentro. Então, por observação e vendo essa consciência ainda pequena, mas é existente essa consciência, ele é vamos dizer assim, um princípio de evolução. Tá. Então os reinos, mineral, vegetal, animal e o reino humano, eles se correlacionam. No budismo, por exemplo, eles acreditam que uma pedra é uma consciência adormecida. Eu estou falando Tá. uma alegoria para você entender, tá? As plantas têm consciência? Tem. Se você for conversar com botânicos, eles vão falar que existem testes interessantes, que eles colocam uma planta no escuro, eles abrem um pequeno raio de luz, essa planta, ela se dirige para o raio de luz. Ela tem a consciência do que vai fazer com que é a existência dessa planta, a água e a luz. Mas isso não é uma consciência, né? É uma forma de consciência porque ela tem uma percepção. Caso contrário, ela nasceria e morreria na hora, mas ela pré-existe de acordo com algumas condições. Não necessariamente, porque a planta é tão simples que poderia ser programado num robô, entendeu? Não é que tem uma consciência, é Não que sei como existe... programar planta num robô. Programar algo que, tipo, busque a luz solar e depois cresça e expanda pra lá não é algo complexo que precisa de consciência. Mas Talvez é o seja princípio da apenas existência da algo sobrevivência. químico da própria Perfeito, natureza da mas parada. isso pré-estabelece É uma que eu acho que a condição. consciência, quando a gente pensa em consciência, a gente pensa numa parada muito mais complexa. Sim, mas porque a gente está acostumado com princípios de eu, ligado à psicologia, a parte mental do próprio indivíduo, mas não a consciência como o mundo funciona. O planeta funcionaria sem o ser humano. Então ele já tem uma com certeza. consciência de pré-existência. Ele se enquadra, o habitat do planeta em si só, se tirar o ser humano, ele continua pré-existindo. Mas é que, pra mim, a consciência é quando a gente entende que a gente tá vivo, tá ligado? E a gente entende o que tá acontecendo, entende que a gente é uma unidade, entende... Quando eu te fiz a pergunta sobre o cachorro, era isso que eu tinha na cabeça. Tipo, eu sou consciente. Por que eu acho que eu sou consciente? Porque eu tenho noção que eu existo e tô vivo. eu olho no espelho e eu me vejo. O cachorro eu não consigo necessariamente me tem identificar, essa eu ciência, entendo. entendeu? Mas é uma percepção, vamos dizer assim, da existência do eu como um todo. Mas não de Mas Porque exatamente o budismo não isso. acredita no Não. eu, né? Claro que eu acredito, só que num eu psicológico não. Então... Num outro eu. A gente tem 8 consciências no corpo. 8. Pô, ferrou. Só tem uma consciência da minha existência. Não. Você tem a sua consciência sensorial. Tocar, sentir Mas é cheiro, consciência ou ouvir. ciência? Não, é consciência, porque aquilo te dá uma razão. Se você pega esse copo, você vai se sentir gelado, vazio, porque você não tem o peso. Você predetermina o que é isso. Essa consciência que te dá é a parte sensorial. Pesar, tá vazio. Gelado. A minha mão percebe. Essa consciência vem para minha mente e predetermina por uma outra consciência que interpreta esse tipo de coisa. Ela interpreta o que eu estou fazendo. E aí a gente tem outras consciências relacionadas a isso. E o eu é uma consciência também dentro do budismo. Mas é um eu que ele não é um eu da minha existência, mas é um eu desde a minha origem até hoje o que eu sou. Todas as minhas ações e reações erradas na vida, tudo aquilo que fica registrado como um eu. Quem eu sou como indivíduo, minhas necessidades, minhas habilidades, minhas deficiências, tudo. E a partir dessa consciência é que gera o efeito kármico. Então você diria... Vai, de um jeito... Cara, eu sou completamente leigo. Vamos Por lá. favor. Falei que havia uma porrada de pergunta idiota. Então você diria que uma planta é o que é um princípio de consciência. Esse princípio de consciência evolui? Evolui. E daí ele evolui e aí, sei lá, pode Um animal. se tornar uma Animal. consciência animal. E do animal para o ser humano. Entendi. Então isso daí responderia... Isso é o E budismo. do ser humano ok? vai pra onde? Vai pra Punta del Leste. Não, eu tô brincando. Aí vai de novo para um processo O de que você acha encarnação. de inteligência artificial? Eu tenho medo. Você tem medo? Tenho. Porque, pô, é bizarro, né? Pra pensar que a gente Se ela pode for criar- inteligente, Ela vai ser ela consciente. expurga o ser humano do planeta. Porque ela vai falar, o ser humano é um mal. Não necessariamente. Então, A gente depende não de como sabe você o que que essa programa. inteligência vai pensar, O Monarca tá tem a ligado? vírgula da programação, eu acho legal. Mas, de novo, nós temos grandes problemas
Da maneira como um animal e uma planta são tão simples e tão facilmente interpretados, o animal não sabe quando ele vai morrer e nem sabe que vai Ele morrer. nem sabe que vai morrer. É, exato, que deve ser uma benção muito boa. Deve. Eu concordo contigo. Porque a gente... eu sempre acho engraçado as parábolas, né? Imagina um monge correndo pela floresta e atrás dele tem um tigre. Tá correndo, ele vê um abismo, ele pula do abismo e ele tenta se segurar, ele segura num galho de uma planta, ele olha pra baixo e tem um jacaré. Aí ele fala, porra, ferrou. Só que ele começa a sentir um cheiro gostoso. Ele percebe que ele segurou numa planta, uma moreira. Ele fala, pô, se eu vou morrer, pelo menos eu vou me deliciar pouco a pouco com o que me sobra. Porque ele olha e a planta tá quebrando. O tigre é o seu passado, que a gente sempre tenta fugir, correr do nosso passado. O jacaré é o nosso futuro. Cedo ou tarde ele vai pegar a gente. O teu presente é a planta, que ela vai sendo consumida pouco a pouco. Entende? Então esse é o ser humano. Nós temos problemas. Essa é a vida, né? Nós temos problemas físicos, emocionais e mentais. Nós temos necessidades de pré-existência. Nós temos nossos desejos a serem alcançados. Nós temos nossas ambições. Tudo isso dentro de um emaranhado, de uma confusão, desde o seu nascimento até hoje, que você tenta achar justificativas para a sua existência, para os seus desejos, para tudo aquilo que você é. Essas consciências são tão complexas que para você poder ir equilibrando, você vai continuamente aprendendo a lidar com você mesmo. Por isso que continuamente o ser humano vai sempre renascer. Sempre, sempre e sempre. Até chegar um momento que ele adquire uma plenitude da sua existência. E aí ele, em tese, para. Mas aí já é algo muito mais de observação, que eu não consigo chegar além. Tá. Daí vai, quem é que já ficou parado no tempo e nunca mais reencarnou? Aí eu não sei te falar. Como que a sua espiritualidade lida com a possibilidade de múltiplos universos, múltiplas dimensões? Eu não analiso isso, eu não estudo isso, não acredito nisso. Não acredita nisso? Eu não acredito. Muitas pessoas me perguntam sobre isso, mas não é palpável para mim. O que é palpável para mim é o aqui e agora, que é a planta. Ou seja, o que afeta vocês hoje é o que importa. Não o que vai abrir um portal aqui, vai sair o Stargate e vai vir falar para vocês, estamos vindo de um planeta X. Não, isso não me afeta, porque não é algo dia a dia. O dia a dia é que me preocupa. Seja a espiritualidade de vocês, seja a energia que está com vocês, seja a ideia dos obsessores, as doenças que se formam no indivíduo. Porque é diário. Agora, a especulação sobre o tema, eu nem entro nesse tipo. Alienígenas, fala sobre alienígena. Cara, vai ver o History Channel que o que eu sei tá lá. Eu não sou um especulador sobre alienígenas. Gostaria, mas acho um tema lindo. Todo mundo tem dentro de si algo que... Tem, nossa, e a imaginação leva você para lugares. É, por isso que eu falo, é legal a gente trabalhar com aqui e agora. Sim. E não com o que uma hora vai descer uma nave espacial. Beleza, quando descer a nave espacial, aí a gente vai ver o que faz. Claro. Mas eu acho que, tipo, às vezes quando a gente fica no aqui e agora, a gente não foca nas coisas que não são do aqui e agora, que são importantes também. Mas o aqui e agora ele é feito de momentos futuros. Ó, estamos no futuro. Futuro. Presente. Futuro. Presente. Ó, futuro. Acabou de chegar. Futuro. Entendeu? Não, a cada tá vindo. Pronto, virou Você entendeu? presente. A cada milésimo de segundo é um futuro que você está entrando e transformando num presente. Ele entra e vira um presente. Sim. Né? Tem um filme muito legal que eles chamam isso de Langoliers. Só que é um filme antigo pra caramba que falava sobre isso. De um escritor de terror ferradíssimo, né? Famoso. Isso é, fita VHS. Que ele falava que o Langoliers comia o teu presente e virava o teu passado. Então eram criaturas que iam comendo. E elas que faziam o tempo rolar. Elas faziam o tempo rolar. Cara, é muito louco. E existe algum filme de terror que se alinha mais com o que tu... Claro. É? Qual? Lights Out, que é o que tem a Diana, que é aquela criatura que fica raspando o chão. Caralho, não, tô por fora. Vou procurar esse aí. Lights Out. Que ele acende a luz, a criatura some. Ele apaga a luz, a criatura aparece. Aquilo lá é real. Aquilo lá foi baseado num princípio de pior realidade inimigo, mesmo. Enel. Eu não sei se o que saiu Enel agora... é a Eletropaulo aqui. Enel, porque aí a Enel desliga a tua luz, aí aparece fantasma. É uma piadinha besta. Não, é legal. A É gente falou, verdade. se prepare, que aqui É a piada, verdade. os níveis de piada não são muito bons, não. Eu sou tiozão, eu gosto de piada, cara. Qual outro? Lights Out? O que saiu agora, que é a continuação da montanha, lá da casa Hill. Saiu, que fala sobre a consciência dos espíritos. Aquilo é real. Aquilo eu falo para as pessoas sempre. Né? Porque a gente vai buscando respostas para a nossa morte. Então, quando você morre... Por exemplo, eu fui analisar
Eu tenho uma playlist no canal chamada Spook Murder Houses, as casas Caralho. de crimes. Antes de tu entrar nessa, já que você falou da casa e tal, eu tinha um troço que eu queria saber de você que eu esqueci